Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. São todos muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja em Correias, na obra de restauração. E você verdadeiramente foi abençoado, assim como eu, durante essa semana. A graça que fortalece é o título da nossa lição e o texto básico para nós lermos é 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 13. A graça que fortalece é um tema importantíssimo para que nós venhamos a prosseguir nesse estudo. Eu gostaria de ler com você, para iniciar, os primeiros versículos. O primeiro e o segundo versículo. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. E lá no finalzinho, nós pegamos do versículo 11 em diante, diz assim: Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos fiéis, ele permanece fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Que texto maravilhoso. Você, evidentemente, nos seus estudos da semana, eu creio que você leu todo esse texto básico. E, além disso, eu também quero confiar aqui que a leitura diária também foi feita de maneira bem criteriosa. A introdução da lição, ela já nos fala sobre algo fantástico. Todos nós guardamos bela lembrança de nossa infância. O poeta Casimiro de Abreu expressa assim: ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Bonito, né? Recordo-me com alegria do cuidado e do carinho dos meus pais, das reuniões de família, dos avós, dos tios e primos. Lembro como se fosse hoje, da minha mãe, obrigando-me a tomar fortificantes e cálcio, calcigenol, emulsão Scott e o famoso, biotônico Fontoura. Os sabores desses remédios eram muito ruins, mas havia um lema: remédio bom é remédio amargo. E aí eu me lembrei, para a geração Z, que talvez esses nomes aqui não fizeram nenhum tipo de sentido. Eu digo para você, hoje, pela ausência de vitamina E, em alguns casos, a gente tem um remédio que é muito usado, que é o Adera, que é uma vitamina E muito eficiente. Então, fica aí para nós pensarmos sobre isso. O autor traz essa figura da sua própria infância, e ele traz para nós isso, porque essa carta que Paulo escreve a Timóteo, nós vamos ver aqui, fortifica-te na graça. Tá? Eu imagino o seguinte, olha o objetivo: depender diariamente da graça de Deus. Aí, se eu tivesse na nossa classe de homens na igreja, junto com os irmãos da nossa classe, eu faria a seguinte pergunta: depender diariamente da graça de Deus é fazer nada? E eu receberia um retorno da classe com um redondo não. Tenho certeza disso. Mas eu diria: e não fazer algumas coisas é algo coerente para quem depende diariamente da graça de Deus? E eu tenho certeza que receberia um redondo sim. Porque sim, depender diariamente da graça de Deus é abrir mão de algumas coisas que às vezes estão ligadas à nossa própria vontade. Não é uma carta fácil. Esse trecho que nós estamos estudando hoje não é algo simples, é algo profundo. E nós vamos entrar logo aqui no primeiro tópico, que vai falar o fortificante da graça. Paulo escreve: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 3 verdades. Uma relação afetiva, uma necessidade, e a última parte vai ser um fortificante. Essa questão da relação afetiva, ele vai falar aqui do versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É o texto já lido. Tu, pois, quer dizer, essa intimidade, essa relação afetiva que Paulo tinha com Timóteo, que faz com que ele escreva de maneira tão íntima. Agora, eu digo o seguinte: aqueles que já nasceram de novo, que se relacionam diretamente, ou seja, toda pessoa salva em Cristo, ele tem uma relação direta com o Pai. Aqui fala de uma relação afetiva entre homens, no bom sentido dessa palavra.
amor, amizade, respeito, carinho. Braço de pai guiando o filho nessa questão pastoral. Mas o Espírito Santo conosco, hoje, ele nos guia também rumo à vontade do Pai. Tudo que nos desvia da vontade do Pai não é verdadeiramente direção do Espírito Santo. Então essa relação afetiva é o cuidado. Nós podemos dizer que o cuidado de Deus conosco, ele é pessoal e direto. E faz com que, de maneira coletiva, ou seja, dentro da igreja, eu consiga conviver de maneira harmoniosa, sempre com o objetivo de pregar a palavra de Deus e de viver uma vida que pregue também a palavra de Deus. A relação afetiva, quer dizer, essa questão direta do Senhor trabalhando em nós, tá? Ele fala aqui, Paulo amava Timóteo como um pai ama seu filho. O Senhor nos ama como ele ama o filho, porque nós somos filhos através de Cristo Jesus. É o desejo dele, é a revelação dele para nós. Segundo ponto, uma necessidade. Fortifica-te, o verbo fortificar significa revigorar, dar energia. Tá? O verbo é um imperativo no presente, no tempo presente, quer dizer, fortifica-te hoje. É uma ordem para hoje, é para o tempo de agora. Tá? É o que nós falamos aqui. Todos os dias, olha só, ele diz o seguinte, o combate da fé é uma batalha espiritual que exaure todas as forças espirituais e físicas. É algo que deve ser feito hoje, nesse tempo que eu falo contigo. E deve ser algo que seja feito para a renovação das forças, porque essa renovação das forças é necessária porque amanhã você vai precisar de novo. Então é vida de busca, vida de oração, de intercessão pelas pessoas, de comunhão com os cristãos da igreja, de batalha pelas almas que estão se perdendo, de ajuda aos novos convertidos, é vida de crente. Esse ponto aqui ele é importante porque isso tem que ser uma necessidade. Olha, querido, ninguém vai enfiar isso na tua cabeça, forçando uma barra ou trazendo pensamento. O Espírito Santo faz isso. Mas o Espírito Santo ele tem uma relação conosco para nos mostrar as nossas necessidades, que é uma relação delicada. Com o salvo, de maneira delicada. Olha, ele que convence o homem da verdade, da justiça e do juízo. É ele que convence, é o Espírito Santo. Não são as belas pregações nem a habilidade dos pregadores que fazem isso. Mas ele usa nossas vidas para isso, porque ele quer que nós façamos parte de alguma coisa disso. Na vida de convertido, nós precisamos verdadeiramente de entender que nós somos também necessitados. O apóstolo Paulo fala sobre isso, queridos, que ele era um necessitado, que ele precisava da direção do Senhor. Em alguns momentos ele admite que até nas suas orações ele entendia que algo era bom para ele e Deus entendia que não era. É quando ele ora, por exemplo, por causa do espinho na carne, é um dos temas. Ele vai falar desse espinho na carne, nós falaremos depois, e Paulo ali entende que aquilo seria bom ele se livrar daquilo. Deus diz, calma, sofre isso. Olha, aprende isso, porque a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. Meu Deus do céu, tudo glorifica a Deus. Terceiro ponto, um fortificante. Que fortificante é esse? A graça que está em Jesus. Esse é o fortificante. Paulo conhecia a graça de Deus. Das 170 ocorrências, olha que dado interessante da palavra graça, é o famoso chariz, né? Nós amamos esse termo, chariz. Mais de 100 foram usadas por Paulo. Que coisa maravilhosa. Então, ele entendia sobre isso e vivia isso. Tem uma pergunta do lado aí na sua revista que diz assim, você já teve a experiência de gerar filhos na fé? Parece que o autor delirou. Porque parece que ele fugiu do tema. O tema não é a graça que fortalece, e ele está fazendo uma pergunta. Você já teve a experiência de gerar filhos na fé? Sabe por quê, queridos, que ele faz essa pergunta? Em uma revista, em um título que ele está falando sobre graça que fortalece? Porque essa graça que fortalece faz você amadurecer nas coisas de Deus. E aí eu digo, o que essa pergunta tem com o tema? E eu respondo aqui para você, se fosse na escola bíblica presencial, faria essa pergunta. E a resposta aqui, ela caminha mais ou menos pela seguinte situação. Só corpos saudáveis podem gerar vida. Só no tempo correto da vida, os seres vivos podem gerar outras vidas. Tem que ter saúde interna. Tem que ter vida fluindo. Tem o período correto aonde se gera vidas.
Existem as exceções do caso, como por exemplo Abraão e Sara. Já sem possibilidade nenhuma, mas aí é um milagre do Senhor. Eu digo, aquele que é salvo em Cristo, ele tem que amadurecer até chegar ao ponto que ele gere outras vidas, que ele ajude aos novos convertidos, que ele pregue e pessoas se convertam, que pessoas se convertam dentro, olhando o seu modo de comprar, de vender, de falar, de vestir, do que ele ouve, do que ele vê, que tudo pregue nesse sentido e nos leve ao amadurecimento para isso. Porque se tem um fortificante, e tem esse fortificante, é se afundar na graça de Deus, no bom sentido, é mergulhar profundamente nisso, é para que nós venhamos a gerar vidas, querido. Um rebanho saudável é um rebanho que produz vidas, fortificado na palavra, apoiado na graça de Deus. A graça que é esse favor imerecido. E a graça, ela é o contrário do ato meritório que muitas vezes alguns acham. Nós não somos merecedores. O finalzinho do pensamento do autor aqui é longo, eu não posso ler tudo de maneira nenhuma, tá? Mas eu quero ler aqui, ó. Ele diz assim, resumindo, você achou aí? É o último parágrafo desse um fortificante. Resumindo, Paulo ordena a Timóteo a buscar recursos para o seu ministério fora desse mesmo. Aonde? Na filosofia, na psicologia, nos estudos, no aprofundamento sobre o conhecimento dos gregos, dos romanos, da história. Não. Ele diz assim, se depender da sua capacidade pessoal, não conseguirá realizar o seu ministério. Ele precisa da força, da graça que reside em Cristo e que se manifesta no tempo de hoje através do Espírito Santo. É o que Cristo disse lá em Atos 1:8, esse revestimento de poder que faz com que nós venhamos a andar debaixo da graça. E andar debaixo da graça aqui é romper com vida de pecado, é andar de maneira digna diante do Senhor, é andar de maneira amadurecida, não sendo criança, sendo levado de um lado para o outro, se aborrecendo com qualquer coisa que acontece na igreja, com qualquer comentário que acontece na internet. É ter maturidade quando você é corrigido. Quantas pessoas às vezes não aguentam em tempos modernos de internet? Tem pessoas que não aguentam se você mandar uma mensagem e falar assim, olha fulano, não publica isso dessa maneira que você publicou não. Já fica doente. Falta amadurecimento. Falta esse mergulho na graça. Queridos, Gálatas vai dizer, quando Paulo resiste a Pedro na cara, porque o seu procedimento era repreensível, porque ele dissimulava, e até mesmo Barnabé já entrava na dele ali, já começava a ser influenciado por ele. Olha o que nós estamos falando. Meus queridos irmãos, que nós tenhamos resiliência, ou seja, a capacidade de voltar, porque a graça faz isso conosco, tá? Olha só, não é buscar, é buscar fora de si, mas também é buscar para si, em Cristo, através do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê isso que vem dele para nós, esse amadurecimento, esse calar, às vezes, em momentos em que a gente gostaria de esbravejar, chorar junto, sorrir junto, ficar feliz pela vitória do próximo. Queridos, que nós possamos mergulhar profundamente na graça, cuidar dos novos cordeirinhos do rebanho, abraçar aqueles que estão passando por momentos de necessidade, doentes, que nós possamos ser uma parte integrante do ministério, pastores, diáconos e todos os outros irmãos unidos para cuidar do rebanho, juntos, irmãos, de maneira harmoniosa. O segundo passo dessa lição, que vai falar sobre esse assunto tão importante, não é verdade? A graça que o fortalece, ele vai para o seguinte, fortificado para fazer o serviço. Vamos direto agora ao objetivo desse fortalecimento. Paulo encoraja Timóteo a tomar o fortificante da graça, porque ele tem um serviço árduo a realizar. A tarefa é árdua, você precisa de mergulhar nisso. De maneira profunda. Ele vai dar um destaque maior aqui para o verso 2, tá? E ele vai falar também aqui em Gálatas 1, verso 11 e 12, Paulo dizendo que não aprendeu de homem nenhum, mas por revelação de Cristo. Mas evidentemente que as relações interpessoais de Paulo o influenciaram, porque o Espírito Santo faz isso conosco.
Ele coloca pessoas na nossa vida que vão ajudar a formar a nossa base, mas nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. O texto, bem aqui no finalzinho, vai falar assim, olha, quero que você se ache aí. Timóteo deve transmitir a homens fiéis, quer dizer, crentes confiáveis, idôneos, aí ele vai explicar, compatíveis com o ensino. Paulo destaca que o nosso serviço, que nesse serviço teremos que servir como um soldado, lutar como um atleta e trabalhar como um lavrador. São os 3 pontos que ele vai seguir agora em frente aqui falando sobre. É o centro da nossa lição. E nós estamos exatamente dentro do tempo para entrar dentro desses 2 tópicos. Ou seja, servir como um soldado, lutar como um atleta e trabalhar como um lavrador. É preciso que nessa lição de hoje a proposta é essa. Então que nós tenhamos esse firme fundamento voltado para isso, tá? Vamos entender essa questão do soldado? Como que é servir como um soldado? Bom, Paulo diz, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A figura do soldado, para os romanos e gregos, a vida é uma batalha e cada cidadão um soldado. Aí ele vai falar de 2 filósofos, tá? Estoicos, desse período estoico, para quem estudou filosofia sabe do que digo. Sêneca e Epiteto. E tem 2 citações. Viver é ser um soldado, e de Epiteto, a vida de todo homem é uma espécie de militância, uma batalha grande e variada. Aponta para a guerra, né? E aí a gente vai para Paulo. Paulo via o ministério como uma batalha e a vida cristã como uma guerra. Ele chamou Arquipo e Epafrodito de companheiros de luta. Aí ele vai citar várias outras coisas. Soldado, você foi alistado no exército de Cristo. É uma batalha que nós lutamos diariamente. Nós temos que realmente tomar posse da armadura de Deus. E tantas outras figuras poderiam ser colocadas aqui para ilustrar isso que eu estou falando. 3 pontos são colocados nesse tópico sobre o soldado. O soldado está condicionado para o sacrifício. Aí existe um dito hoje, que por causa do nosso presidente da República, que é um militar da reserva, existe uma frase dita até por alguns seguidores dele, que é a seguinte: ordem dada é ordem, isso mesmo, cumprida ou realizada. Esse é um princípio militar. O militar ele tem esse princípio. A ordem dada é a ordem cumprida. E muitas vezes nessa pequena declaração está algo que também nos ajuda a entender, desimportante do teu aspecto político, tá? Eu não estou falando sobre isso. Mas para Cristo, muitas vezes nós fazemos algumas coisas que nós não entendemos, mas nós assim mesmo fazemos. Nós abrimos mãos de outras coisas que nós não entendemos muito bem porque Deus está tirando de nós. Porque é exatamente isso que está acontecendo, porque Ele é o Todo-Poderoso. O inimigo, ele não pode tirar nada de nós. O Senhor manda em tudo, em todas as coisas. Ele tem todo o poder. E até mesmo quando o inimigo age em nossa vida, tem um ponto que ele dispara. Porque às vezes ele influencia. É o que eu disse, ele joga setas. E nós temos que clamar ao Senhor. É por isso que cristão, sem vida de oração, é um cristão derrotado. Cristão que não lê a Bíblia, que não vai a cultos, é um cristão que está prestes a cair e ser derrotado. Porque, na verdade, ele vive uma fragilidade nessa batalha. Ele está em uma batalha, mas como se estivesse andando na praia. Ele está numa batalha, mas caminha no campo de batalha como se estivesse em um campo florido. E isso é algo extremamente danoso. O inimigo não tem perna de nós, mas Cristo tem. Ele tem porque ele morreu na cruz. E o nosso Pai, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Senhores, Ele sim, Ele nos garante a vitória em Cristo. Então não saia do caminho do Senhor. Continue caminhando. O soldado, ele segue. Outro ponto, ele fala, o soldado, ele prioriza a sua missão. Ele não se envolve em outras coisas. Tá? Prioridade é essa. Sabe? Nós precisamos de, em tudo, nossa vida. Ser engenheiro, sirva a Deus.
como engenheiro. Você é um arquiteto, sirva a Deus como arquiteto. Você é médico, enfermeiro. Você trabalha em quê? Você é um pedreiro, um profissional da construção civil, da área técnica? Da onde você é? Aonde que você trabalha? Você trabalha no setor de limpeza, no primeiro, segundo ou terceiro setor? Não importa. O que importa é que você é um servo do Senhor. Você serve a Deus aonde você está. Isso é dar prioridade. Isso é dar prioridade, é viver como cristão no ambiente em que você está. Floresça, produza. Terceiro ponto que ele dá, o soldado está preso ao compromisso da fidelidade. E olha que comentário que ele faz. Quando alguém é convocado para o exército de Cristo, o seu objetivo de vida passa a ser a agradar o Senhor que o convocou. O bom soldado cristão é fiel a Deus. Nesse sentido, ele veste o uniforme. A causa do exército passa a ser a sua causa, do soldado comum, do soldado da nossa pátria, na nação brasileira. Ele passa a servir, ele passa a viver de acordo com aquele código em relação aos seus pares e em relação ao mundo civil. Nós, como cristãos, passamos a ter uma relação distinta com o povo de Deus, com o exército do Senhor, respeitando a hierarquia, louvando ao Senhor, que é o dono de todo esse exército, e tendo uma relação com aqueles que estão fora desse exército também primorosa, dando a essas pessoas um toquezinho do que é realmente servir a Cristo. Então, aqui ele diz, está preso ao seu compromisso. Isso é o Espírito Santo que nos guia nisso. Lutar como um atleta é o ponto que ele poderia ter falado lutar como um soldado, mas lutar como um atleta. Isso aqui é na ARA, tá? Na Almeida Revista é atualizada. Na Almeida Revista Corrigida é um pouco diferente, tá? Mas tem tudo a ver, tá? Tá corretíssimo isso. Paulo continua. Ele diz assim, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Vamos ver isso um pouco mais profundo? A ARA diz isso. Ela fala sobre o atleta e sobre a coroa. A coroa é o prêmio. A coroa aqui, ela fala sobre a coroa de louros, conhecida na antiguidade. E era o símbolo da vitória dos atletas, tá bom? Para quem não está muito familiarizado a isso, isso aponta para os Jogos Olímpicos, que já aconteciam desde o ano 776 antes de Cristo, entre as cidades-estados gregas, tá? A origem é aí, mais ou menos dentro dessa linha. Então, 776 anos antes de Cristo. Na Era Moderna, os Jogos Olímpicos, né, começam a partir de 1896, da forma mais ou menos como nós conhecemos hoje. Existe algo muito interessante nessa citação que ele diz aqui, ainda no final aqui da página 43. Ele diz assim, ele não cria as suas próprias regras, o atleta, tá? Nós, nessa figura. Mas submete-se à autoridade esportiva. Ele jamais será um campeão se correr quebrando regras. Eu quero dizer, aqui usando uma figura, com a liberdade que temos, que o Senhor ele tem o seu antidoping. Ele está sempre olhando se nós estamos agindo de maneira correta ou não. Se nós estamos querendo só a aparência, só o ônus, né? Só o bônus, sem pagar o ônus da vitória, ou se verdadeiramente nós estamos lutando e tem que ser nas regras do Senhor. Corra, atleta. Corra, mas corra com paciência. Você não está fazendo uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então, guarde forças. Seja inteligente. Respire na hora certa, de maneira espiritual. Trabalhar como um lavrador. A última figura que ele coloca nesse tópico tão importante para nós entendermos esse tema. E aí nós vamos entender o seguinte. E aqui, só voltando um pouco ao atleta, 1 Coríntios 9, 24 a 27 é importantíssimo. Essa analogia do atleta que disputa no estádio, tá? Para você entender isso. Agora, o trabalhador, né? O trabalhar como um lavrador, agora Paulo fala que Timóteo deve trabalhar como um agricultor. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Se o atleta deve competir com honestidade, o lavrador deve trabalhar diligentemente, sem parar. Aqui nós temos, na nossa cidade,
especialmente na região onde a nossa igreja está ali colocada, a Estrada União Indústria, nós temos o bairro do Bonfim. Se você subir bem cedo ali para os lados, onde tem plantações, lá em cima, no alto do Bonfim, lá perto subindo para o Açu, né, lá na parte mais de cima, perto da Pedra Bonita, ali, aquelas pedras todas que tem, você vai ver os agricultores muito cedo trabalhando. Antes do sol raiar, muitas vezes já estão trabalhando. Mas se você passar a tarde de novo, eles estão trabalhando. E às vezes, e muitas vezes, se você passar a noite, ainda tem alguns deles trabalhando, diligentemente. Então nós também devemos trabalhar assim para o Senhor. A última parte desse tópico diz assim, Paulo encerra esse trecho ordenando a Timóteo. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ele une a ponderação humana com a iluminação divina. Medita no ensino inspirado e Deus iluminará a sua mente. Leiamos a Bíblia, oremos a Deus, oremos e Deus nos dará compreensão. É exatamente assim, querido. Como um lavrador, trabalhando diligentemente. Meus amados, queridos irmãos, já imaginou se cada um de nós, a partir dessa segunda-feira próxima, passássemos a todos a dar prioridade tão somente aos nossos problemas pessoais e parássemos de trabalhar para os outros, ajudando novos convertidos, orando. Se a gente parasse de contribuir, queridos, olha o que nós estamos falando. Se nós passássemos a olhar tão somente para as nossas dificuldades. Mas eu louvo a Deus que alguns irmãos, e uma boa parte dos irmãos, estão trabalhando como lavradores, diligentemente, nessa obra do Senhor, trabalhando, orando, buscando vida com Deus e também alimentando pessoas. Estão amadurecidos para isso. Não tem medo do trabalho na obra do Senhor. Paulo recomenda aqui que nós venhamos a buscar o Senhor, ao conhecimento do Senhor, e Ele iluminará. Ele diz, né, lindo, né? Pondera o que acabo de dizer. Quer dizer, pense sobre o que você está lendo. É assim. Pensa sobre o que você lê na palavra de Deus. Porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. É o sobrenatural de Deus, nos direcionando a trabalhar. O último tópico fala fortificado para suportar o sofrimento do serviço. Primeiro ponto que ele vai falar aqui, e aqui nós estamos nos versos, né, 8 a 13. Lembre-se de Jesus, primeiro ponto. Olhe para o exemplo de Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, verso 8. Ele é o exemplo maior que devemos seguir no ministério, na vida cristã e em tudo que nós fazemos. O texto aqui do verso 8 vai falar, não te envergonhes. É o que está destacado aqui o verso 8. Não te envergonhes. Não tenha vergonha disso. Ele faz uma citação aqui de Tertuliano, né, que foi um cristão do primeiro século, ano 160, depois de Cristo, e era um apologista realmente e polemista também. É a primeira vez que eu vejo algum homem com um título desse, né? E estudando a história da igreja, eu já vi alguma coisa sobre ele, realmente interessantíssimo. O homem que teme o sofrimento não pode pertencer àquele que há sofrido. Tá? E aí nós estamos também com uma citação bíblica de Lucas, capítulo 9, verso 62. Vamos lá comigo? Pega a sua Bíblia, Lucas, capítulo 9, o verso 62. Porque aí tem uma outra citação sobre isso, que é muito interessante para a nossa meditação em relação a essa questão aqui que nós estamos colocando. Lembre-se de Jesus Cristo. Verso 62 diz, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu quis fazer essa citação porque o autor cita esse apologista, né, esse cristão, que no primeiro século faz isso, já na verdade no segundo século. Mas eu queria dizer isso porque aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás, tem a ver também com o tópico passado. Lembre-se de Jesus.
Isso tem a ver, irmãos, porque Cristo, em momento nenhum, ele volta atrás. Nem diante da morte, nem diante da humilhação, nem diante das dores que o esperavam e até mesmo do ponto mais difícil do seu ministério terreno, que é quando ali naquela cruz ele clama: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Essa separação, ela estava destinada a todos os homens, porque todos nós pecamos em Adão, mas em Cristo, porque ele se separou, o Senhor se separa por causa do meu pecado, do seu pecado caindo sobre ele. E ali nós temos isso, tá? Ele não largou o arado, e ele diz para nós: não largue o arado, não saia da igreja, não desista da sua vida, não desista de ter uma vida com Deus. Não faça isso. Você é chamado para ser um soldado de Cristo, para ser um atleta do Senhor, em quem ele que vai ser premiado no final da carreira. Você é chamado para ser um lavrador que trabalha arduamente na obra do Senhor. E ele também fala, lembre-se de Paulo, né? No finalzinho. Ele também fala: não se envergonhe de mim, porque nós compartilhamos, irmãos. Nós estamos juntos. 3 pontos. Ele está preso, Paulo, mas a palavra de Deus está livre. Que coisa linda. Ele está sofrendo, mas os eleitos, né, de Deus, que são salvos, estão felizes. Ou seja, é o que acontece muitas vezes, irmãos, no período de hoje. Você pode até estar passando por dificuldades, mas você está ajudando alguém a dar os primeiros passos na igreja? Você está ajudando alguém a chegar ao nível do batismo? Pastor, eu estou orando. Louvado seja o nome do Senhor. Procure saber, irmão, quais são os novos convertidos na igreja. Quem são as pessoas que eu tenho que orar por elas? Vou fazer um compromisso de oração, de busca pela vida dessa pessoa, pela família dessa pessoa, por quem está indo lá discipular. Se envolva nesse trabalho, sabe? Isso é uma obra maravilhosa. Lembre-se, irmãos, lembre-se. Aqui fala sobre exemplo, não é verdade? Ele está unido a Cristo, na morte e na vida, não importa. Que carta maravilhosa é essa? A profundidade dessa carta, e hoje nós estudamos sobre a graça que nos fortalece. Essa graça é o favor imerecido que o Pai, na sua eternidade, olhando para nós, manda o seu próprio Filho, ou seja, Deus se faz carne e habita entre nós. E hoje, meus amados irmãos, nós vivemos o tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, ele está aí, ele está em nós. Ele clama a esse mundo: se convertam a Deus através de Cristo Jesus. A graça que fortalece. Você já é salvo? Então se fortaleça na graça. Seja saudável. Gere vidas. Ame, irmãos, abundantemente. Que o Senhor te dê a alegria de ter uma semana abençoadíssima. Não deixe de estudar. Na semana que vem nós teremos um desafio. Aponta já para isso o final dessa lição. E na lição 10ª nós teremos como ser usado por Deus. É um desafio. Como você pode ser um instrumento eficaz nas mãos do Senhor. Deixa uma pergunta. Essa palavra instrumento te diminui ou te dignifica diante de Deus? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, uma ótima semana para você. Que Deus te abençoe.